E aí, turma, beleza? Agradecer aos alunos que estão acompanhando as aulas. Ok, um grande abraço e vamos começar aqui com mais uma aula do professor Darlon. Então, peguem o livro, coloquem na página 85 a 102. Ok, então vamos lá. Ângulos e retas. Então, ângulo. Pessoal, a gente já sabe a definição de ângulo, mas é sempre bom recapitular e também ampliar o nosso vocabulário, né, em relação a algumas definições. Então, ó, vai um aqui. O que é o ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas que partem de uma mesma origem. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui o ponto O e essa semirreta que está partindo do ponto O. Tenho essa outra semirreta. Bem, pessoal, detalhe aqui. Esse ângulo aqui que está entre as semirretas, vamos dizer que é um ângulo interno. E esse ângulo aqui, ó, que está fora aqui, onde o meu cursor do mouse que eu estou passando, vou chamar de ângulo externo. Ok? Então, está aqui duas semirretas e estão partindo de uma mesma origem, que a origem aqui é O. Beleza? Então, ó, essa outra figura, temos um ângulo mais detalhado, né? Nós temos aqui que essa parte amarelada aqui, ó, é o ângulo interno, beleza? Nós temos aqui um ângulo formado pela semirreta OA e OB, e aqui o vértice. Esse vértice aqui nós também podemos escrever como um ângulo. Então, olha só. Vértice O, tá aqui, ó, vértice O. Semirreta OA, tá aqui, ó, semirreta OA. A semirreta OB, beleza? Nós temos o ângulo O, olha só a escrita do ângulo O, ou então pode ser assim, ó, ângulo OAB, beleza? Então, ângulo OAB. Ok. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma abertura. Considerando dois ângulos da mesma abertura, podemos afirmar que possuem a mesma medida. Então, pessoal, todo ângulo que tem a mesma abertura tem a mesma medida. Logo, eles são congruentes. Beleza? Todo ângulo que tem a mesma abertura tem a mesma medida. Logo, eles são ângulos congruentes. Olha só. Pegando o ângulo anterior, nós temos aqui o ângulo OAB, beleza? Dentro dele vai sair um outro ângulo. Tá aí o outro ângulo, saiu dentro dele. Esse ângulo aqui tem a mesma abertura do ângulo inicial, o ângulo OAB, tem a mesma abertura do ângulo OCD, beleza? Logo, esses ângulos são o que? São congruentes. Tem a mesma abertura, também tem a mesma medida. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio, beleza? Então, só para lembrar, só para a gente analisar melhor, por exemplo, se você tem um ângulo de 30 graus, o ângulo mede 30 graus. Bissetriz, ele divide esse ângulo ao meio, significa dizer que você vai pegar o 30 e dividir por 2. Então, 30 dividido por 2 dá 15. Então, cada ângulo vai medir 15 graus, beleza? Então, ó, tem um ponto O, uma semirreta aqui, outra semirreta lá, outra semirreta aqui. Essa semirreta aqui, pessoal, está dividindo esse ângulo ao meio. Então, nós temos aqui, ó, um ângulo X e aqui também mede o ângulo X. Se o ângulo todo for de 30 graus, podemos dizer que esse ângulo aqui, ó, é 15 e esse outro é 15, pois essa semirreta dividiu o ângulo todo ao meio, ok? Então, novamente aqui, ó, para reforçar mais, o ângulo AOB, né? Essa aqui é a bissetriz, fortemente a bissetriz aí traçada. Então, vamos dizer que o segmento OC é a bissetriz fortemente aqui demarcada, beleza? Podemos dizer que o ângulo OAC é congruente ao ângulo OBC, ok? São ângulos congruentes, pois tem a mesma medida, beleza? Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum, mas as regiões determinadas não possuem pontos em comum. Observe a ilustração. Vamos entender melhor. Bem, pessoal, é o seguinte.
Ele está dizendo que ele vai ter um ponto comum. Se eu pegar esse ponto O aqui, ó, ele vai ser comum tanto ao OA como ao OB. Agora, se eu pegar o ponto A, ele não vai ser comum ao lado OC. Esse A só vai ser comum ao lado OA, beleza? Esse é o detalhe. Então, esse ângulo aqui ele só vai ser comum só o ângulo OAB, ok? Então, é exatamente isso. O ângulo adjacente ele vai ter um ponto comum, que é o vértice. Mas os seus outros pontos, eles não vai ser comum, beleza? Então, vamos aqui pegar a definição fortemente. Os ângulos OAB, tá aqui, ó, OAB e BOC são adjacentes, beleza? São adjacentes, pois possuem um ponto comum. Tá aqui o ponto O, é comum esse ponto O aqui, ó, beleza? Ele é comum aos dois ângulos. Mas as suas regiões determinadas, ou seja, essa região aqui, ó, se eu pegar qualquer ponto aqui, ele não vai possuir um ponto comum. Eles não vão ter ponto comum entre eles. Então, se eu pegar o ponto A aqui, ó, ele só vai ser comum só esse lado. Ele não vai ser comum aqui. O A não vai estar aqui na semirreta OC, beleza? Do mesmo jeito vale para o C. O C ele é comum só ao lado OC. Ele não é comum ao lado OA, beleza? Então, é isso aí que ele está querendo traduzir, beleza? Os ângulos, agora sim, ó, se você pegar o ângulo total, que é o ângulo AOC, ó, os ângulos AOC e OAB não são adjacentes, beleza? Ó, ele está pegando aqui o ângulo todinho aqui, ó. Os ângulos OAC e o ângulo OAB não são adjacentes, embora possuam um lado em comum. Ou seja, quem é o lado comum aqui? O lado comum aqui é o OB, beleza? É o OB. Suas regiões determinadas possuem pontos comuns. A região OAB, por quê, pessoal? Porque ó, esse ângulo OAB ele está dentro do ângulo grandão aqui, ó. Então ele faz parte, sim. Ele faz parte. O lado OA ele é comum ao lado OA do ângulo OAC, ok? Então é um ângulo dentro do outro, beleza? É o maior e o menor. O menor está dentro do maior. Então, quando isso ocorrer, né, nesse sentido aqui, ó, o ângulo OAC e o ângulo OAB, nesse caso aqui, esse OAB está dentro do ângulo maior, então dizemos que eles não são adjacentes. Apesar de ele ter um vértice comum, eles não são adjacentes, beleza? Então, são duas condições. Se você tiver um ângulo separado, dois ângulos separados, eles são ângulos adjacentes, beleza? Mas se ele tiver ângulos juntos, juntos que eu digo, um ângulo total, que é o ângulo, nesse caso aqui, o ângulo OAC. Então, um ângulo dentro do outro. Se isso ocorrer, nós dizemos que o ângulo não é adjacente. Beleza? Ok. A bissetriz, só para reforçar aqui mais o conceito de bissetriz, né? Eu achei interessante, então é bom a gente reforçar, porque nós vamos precisar deste conceito em algumas questões que vierem pela frente. Então, ó, a bissetriz é uma semirreta interna a um ângulo traçado a partir de um vértice e que divide dois ângulos congruentes, ou seja, ângulos com a mesma medida. Então, ó, nós temos aqui o ângulo OAB, né? E nós temos aqui a semirreta OC, que é a bissetriz, traçando aqui de novo aqui, ó, a bissetriz, beleza? Então, esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo. Podemos dizer que o ângulo OAB fica dividido em dois outros ângulos, ou seja, o ângulo OAC e o ângulo OBC de mesma medida, só para reforçar mais ainda a ideia de bissetriz. Beleza, pessoal? Retas perpendiculares. Nós já vimos o conceito de retas perpendiculares lá no sexto ano, mas é sempre bom aumentar o número de definições, né, de contextos diferentes. Então, ó, nós temos aqui retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus. Então, podemos também colocar
a definição de retas concorrentes, que são retas que se cruzam ou retas que passam em um ponto comum. Então, retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus. Beleza? Então, são retas que se cruzam que formam um ângulo de 90 graus. Ok? Então, ó, continuando aqui. Bem, a simbologia, pessoal, para você representar um ângulo, uma reta perpendicular, esse T aqui de cabeça para baixo. Então, ó, S perpendicular a T, ok? Então, lê esse perpendicular a T. Então, esse símbolo aqui, ele é muito importante você gravar ele, porque algumas questões ele não vai escrever reta perpendicular. Ele não vai dizer que uma reta é perpendicular, ele não vai escrever, ele vai representar por símbolo. Então, não esqueça esse símbolo, esse T de cabeça para baixo maiúsculo. Ok? Reta T, reta S, perpendicular a T, ó. Então, temos aqui S perpendicular a T. Ó, o símbolo aqui de 90 graus aqui, ó. Esse aqui é um símbolo que corresponde a 90 graus. Você procure sempre acompanhar o cursor, que a minha explicação é justamente a parte do cursor, beleza? Então, ó, reta perpendicular, o ângulo de 90 graus, beleza? Então, reforçando, retas perpendiculares são retas que se cruzam formando o ângulo de 90 graus. São retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus, beleza? Classificação dos ângulos. Bem, pessoal, também a gente já estudou isso aqui em séries passadas, lá no 6º ano, mas é bom recordar. Então, os ângulos, eles podem ser ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo de meia volta ou raso. Vamos aqui para o ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo que tem o valor de 90 graus. Beleza, são ângulos que correspondem a 90 graus. O ângulo agudo são ângulos que têm valor menor que 90. O ângulo obtuso é um ângulo que tem um valor maior que 90. E o ângulo raso de meia volta é um ângulo que é igual a 180. Beleza, pessoal? Então, o ângulo reto é igual a 180. Podemos dizer também que podemos dizer que as retas formam ângulos retos. Retas perpendiculares formam ângulos retos. Podemos dizer isso aqui também, na definição de retas perpendiculares. Beleza? Então, ângulo reto, ângulo que mede 90 graus. Ângulo agudo, ângulo menor que 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. E ângulo raso é um ângulo que corresponde a 180 graus. Beleza? Então, pessoal, ângulos complementares são aqueles cuja soma resulta em 90 graus. Então, ó, você observa que nós temos um ângulo aqui, um ângulo reto, né? Nós temos um ângulo reto, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, e na definição de ângulos complementares, ele diz o seguinte, que a soma de dois ângulos, quando forem 90 graus, esse ângulo ele é complementar. Beleza? Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma resulta em 90 graus. Bora aqui fazer um experimento, aqui um exemplo. Bem, sabendo que os ângulos tem um ângulo alfa de 72, eu vou dizer que esse aqui é o ângulo 72, e beta, eles dois são ângulos complementares, ok? Ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. Ele está querendo que você determine a medida do ângulo beta. Ora, para você determinar a medida do ângulo beta, sendo que eles são complementares, você vai pegar 90 menos 72. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Alfa mais beta é igual a 90. São complementares, ok? É a definição de ângulos complementares. Aí você vai substituir no lugar do alfa, vai colocar 72, tá aqui, ó, 72 mais beta igual a 90. Então, você vai pegar 90 menos 72, que vai dar 18. Logo, o beta é igual a 18 graus. Beleza, pessoal? Então, para você encontrar o complemento de um ângulo, você pega o 90 menos aquele ângulo, que aí você vai achar o complemento dele, ok? Ângulos suplementares. São dois ângulos que, somados, são iguais a 180.
assim é o suplemento do outro. Beleza? Então, o ângulo suplementar é quando a soma de dois ângulos é igual a 180 e um é o suplemento do outro. Veja só. Eu tenho um ângulo suplementar, beta mais alfa. Podemos dizer, pessoal, que esse ângulo todo aqui é um ângulo raso. Ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Então, o suplemento do ângulo é a soma de dois ângulos, beta mais alfa, que é igual a 180. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo que os ângulos alfa, 72, e beta são suplementares, determine a medida do ângulo beta. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do ângulo complementar, só que agora aqui, em vez de colocar 90, a gente vai colocar 180. Olha só. Alfa mais beta é igual a 180. Eles são suplementares. Então, no lugar do alfa, você vai colocar quem? 72 mais beta igual a 180. Você vai subtrair 180 menos 72 para encontrar justamente o suplemento do outro. Então, o suplemento dele vai ser 108 graus. Beleza, pessoal? Então, você vai subtrair 180 menos o valor do ângulo para você encontrar o seu suplemento. Ok? Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice, OPV, quando os lados de um deles são as semirretas opostas ao outro, opostas aos lados do outro. Beleza? Então, ó, traçando aqui uma semirreta, traçar uma outra semirreta, beleza? Vou colocar aqui um ponto aqui chamado de origem, vou centralizar, aliás, vou colocar aqui 4 pontos para a gente se localizar. Então, eu tenho um ponto A, primeiro ponto O, ponto A, nós temos o ponto B, nós temos aqui o ponto C e o ponto D. Então, o que é que ele está dizendo aqui, pessoal? Que os ângulos opostos, esse ângulo aqui, ó, que eu estou passando o cursor, que é o ângulo OAD, ele é oposto ao ângulo OBC. Ou seja, quando isso ocorrer, eles são ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma medida. Por exemplo, se aqui for um ângulo de 30 graus, se aqui for um ângulo, por exemplo, de 120 graus, que fica mais conveniente, se aqui for 120, aqui também vai ser 120. Por quê? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Se aqui for um ângulo de 60, e também aqui também vai ser um ângulo de 60 graus. São opostos pelo vértice. Beleza? Então, continuando aqui, pessoal, ó, dois pares de ângulos congruentes. Esses pares são quem? São OAD e OBC, é um par. Nós temos outro par que é o ângulo OAB e o ângulo OCD. Então, são dois pares, tá aqui, ó, OAB e ODC, certo? OAD e o ângulo OBC. OBC é igual ao ângulo OAD e o ângulo OAB é igual ao ângulo OCD. Beleza? Bem, ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Vou traçar aqui uma reta paralela, vou traçar aqui uma reta e aqui uma outra reta, sendo que essas duas são o quê? São paralelas. Traçar aqui uma transversal, essa aqui é a transversal, beleza? Vou identificar aqui, essas duas são o quê? São retas o quê? Paralelas. E essa reta aqui é chamada de quê? Chamada de quê? De reta transversal, beleza? Então, nós temos aqui duas retas paralelas e uma transversal. Essa transversal ela vai traçar, cortar as duas retas paralelas, beleza? Bem, pessoal, nós temos aqui duas retas paralelas e essa transversal. Você observa que eu coloquei aqui, ó, um círculo aqui no meio, que na verdade nós temos aqui 4 triângulos embaixo e 4 triângulos em cima. Então, o nosso assunto lá é retas, ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, onde é que estão esses ângulos? Estão aqui, ó, coloridos. Esses aqui são os ângulos, beleza? Pois bem, tem uma relação importante que nós vamos estudar. Olha só, a primeira relação importante que nós vamos estudar aqui entre esses 8 ângulos aqui. Assim, o ângulo A, B, nós temos o ângulo D, o ângulo C, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G, o ângulo H. Então, nós temos aqui, ó,
8 ângulos. Então, vamos estudar uma relação importante desses 8 ângulos aqui. Então, vamos lá. Ângulos suplementares. Aqui, entre esses ângulos, nós temos ângulos suplementares. E nós estudamos lá no quadro anterior, vimos que os ângulos suplementares são ângulos o quê? Que a soma entre eles é igual a 180 graus. A soma de dois ângulos é igual a 180 graus. Se isso ocorrer, dizemos que eles são ângulos suplementares. Beleza? Então, ó, esses ângulos suplementares, eles são classificados em dois tipos. Aqui entre esses ângulos formados por essas retas paralelas e uma transversal. Nós temos dois tipos. Nós temos os ângulos colaterais, e eles são internos, e nós temos colaterais, que também são externos. Primeiramente, o que é esse negócio de interno e esse negócio de externo? O que é interno e externo? O interno é justamente essa parte aqui, ó, que está entre as duas retas paralelas. Essa parte aqui é chamada de região interna, ok? Então, dizemos que o ângulo D, o ângulo E, o ângulo F e o ângulo C são ângulos internos. Beleza. Aqui, o ângulo AB e o ângulo GH, nós temos ângulos externos. Essa parte aqui, ó, chamamos de ângulos externos. Beleza? Agora sim, vamos saber o que é um ângulo colateral interno e um ângulo colateral externo, na definição. O ângulo colateral interno aqui, pessoal, ó, quando a soma deles dois for 180 graus. Então, ó, o ângulo, acompanha aqui o meu cursor, ó, o ângulo D mais o ângulo E, esse ângulo D mais o ângulo E, a soma dele, que são esses ângulos de laterais aqui, ó, de cores diferentes, são ângulos que estão nas laterais, aqui, ó, interno, a soma entre eles é igual a 180, por isso que dizemos que é suplementar, beleza? Então, o ângulo D e o ângulo E são ângulos suplementares, beleza? O ângulo E, o ângulo F e o ângulo C, se você somar os dois ângulos aqui, ó, C mais F, você também vai ter um resultado de 180 graus. Então, ó, nós temos o ângulo DE e o ângulo CF, são ângulos colaterais, beleza? São ângulos colaterais internos. Agora, e os ângulos colaterais externos? Esse ângulo A aqui, ó, é colateral externo com esse ângulo G, ou seja, G mais A também é 180 graus, beleza? Do mesmo jeito vai ser esse ângulo aqui, ó, B. Esse ângulo B, ele também vai ser colateral externo com o ângulo H. Então, B mais H é igual a 180 graus. Pessoal, observe que os ângulos que eu estou selecionando aqui de cores diferentes, se você pegar dois pares deles aqui nas laterais, eles sempre vão ser 180 graus, a soma entre eles. Beleza? Então, os ângulos suplementares são ângulos colaterais internos e colaterais externos. Ok? Que a soma entre eles é igual a 180 graus. Beleza. Continuando aqui, vamos estudar agora ângulos congruentes. Três tipos de ângulos congruentes nós temos aqui nessa formação. Nós temos os ângulos correspondentes, os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Quem são esses ângulos correspondentes? Pessoal, é bem fácil identificar. Os ângulos de cores iguais são ângulos correspondentes. Então, ó, o ângulo A e E, cadê o ângulo A e E? Ó, o ângulo A e o ângulo E. Os dois ângulos são laranjas, são ângulos correspondentes, são ângulos congruentes. Eles têm a mesma medida. Significa dizer que se esse ângulo aqui, ó, for 60 graus, o ângulo A também é 60 graus, pois são ângulos correspondentes e eles são congruentes. O ângulo G e D, ó, o ângulo G e D, vamos identificar o G e o D, ó, tem a mesma cor, ó. Fiz questão de fazer a seleção da mesma cor, mas você observa também que tem a mesma abertura, pessoal, ó, mesma abertura, são ângulos congruentes. Então, G é congruente a D, então dizemos que são ângulos correspondentes. Bem, temos os ângulos aqui também, os ângulos, o ângulo H e o ângulo C, ou CH, também são ângulos correspondentes, são ângulos congruentes. Então, pessoal, ângulos que eu coloquei aqui, ó, de mesma cor, que tem a mesma abertura, são chamados ângulos correspondentes. Beleza? Ângulos alternos são aqueles ângulos que se alternam. Por exemplo,
Eles têm a mesma abertura, mas eles têm cores diferentes. Olha só, esse laranja aqui, ó, o ângulo E, ele é alterno interno com C. Tem cores diferentes, mas tem a mesma abertura, né, não, ó? Então dizemos também que eles são congruentes, beleza? Então esse ângulo aqui é F. Eles têm cores diferentes, porém eles têm também a mesma abertura. Consideramos alternos internos, são ângulos congruentes. Então o ângulo F é igual ao ângulo D. Se aqui for 120, lá também vai ser 120, beleza? Pois eles têm a mesma o quê? Abertura, beleza? Ângulos alternos externos. Ora, são ângulos também de cores diferentes, tá aqui, ó. Esse ângulo é BG, vamos aqui o ângulo BG, tá vendo aqui, ó? São cores diferentes, porém tem a mesma abertura. Então B é congruente a G, são ângulos alternos externos, beleza? São ângulos congruentes. Do mesmo jeito é o ângulo AH. Se você pegar o ângulo A e esse ângulo H aqui, ó, são ângulos alternos externos. Tem cores diferentes, porém tem os ângulos, tem as medidas, tem a mesma abertura. Beleza? Tem a mesma abertura. Logo, eles são ângulos alternos externos, que são ângulos congruentes. Beleza, pessoal? Então, ó, só para reforçar, ângulos suplementares são ângulos cuja soma é 180 graus. Beleza? Então, pessoal, estude essa parte aqui no livro, ok? Faça a leitura, faça o resumo, pause o vídeo para copiar essas anotações. Eu vou recordar isso no quadro real. Eu vou fazer exercício, eu vou comentar algumas questões do livro, então quero que vocês tentam resolver as questões do livro para me comentar na próxima aula, certo? Então, ó, até a próxima e valeu, pessoal. Bons estudos!